14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e eu fiz uma exposição para eles do evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Jesus Cristo e nos reduzir à escravidão, aos quais, irmãos, nem ainda por uma hora nós nos submetemos. E isso para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro da incircuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro o apostolado da circuncisão, também operou com eficácia em mim, para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, eles estenderam as mãos em comunhão para mim e para Barnabé, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E ele somente nos recomendou que a gente se lembrasse dos pobres, e isso eu me esforcei por fazer. Porém, quando Cefas veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque ele se tornou repreensível. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Mas quando chegaram, Pedro se afastou e veio a se apartar deles, temendo os que eram da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado se levar pela dissimulação deles. Porém, quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, será que vai dar o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, eu constituo a mim mesmo um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E sendo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão.